Neste Dia Internacional de Luta contra a AIDS, sempre no dia 1º de dezembro, nós trazemos um alerta que é feito à sociedade. Um último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde revela que atualmente 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Atualmente, a epidemia no Brasil é considerada estabilizada, com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes, com cerca de 41,1 mil casos novos por ano. Porém, nos últimos 6 anos, 47% dos infectados com HIV tinham entre 20 e 34 anos, segundo o Ministério da Saúde. No Distrito Federal, por exemplo, entre 2009 e 2015, o número de pessoas de até 19 anos diagnosticados com HIV subiu de 6 para 89. Portanto, o número de casos tem crescido entre os jovens. O fato é que ainda tem muita gente mal informada ou que não faz o tratamento por medo ou vergonha. E, portanto, é preciso mudar isso. Para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, nós conversamos hoje com a médica especialista em infectologia e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, doutora Lucy Cavalcante Ramos Vasconcelos. Olá, doutora Lucy, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Olá, bom dia, muito obrigada. A gente que agradece, viu, doutora, pela sua participação aqui conosco. Doutora, qual que é a importância da gente falar, da gente discutir sobre esse Dia Internacional de Luta contra a AIDS? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes de serem discutidas nesse dia. Primeiro, esse aumento de número de casos no Brasil, que destoa do resto do mundo, que teve uma diminuição de número de casos. E o mais alarmante, um aumento de casos numa população muito jovem. A gente se preocupa com isso porque essa doença ainda não tem cura. Ela tem tratamento, mas ainda não tem cura. E não é que é uma sentença de morte. Hoje é possível viver com AIDS, se tratando, mas é muito melhor viver sem. Com certeza. A gente conversa agora com a doutora Lucy Cavalcante, falando, portanto, sobre a AIDS, que infelizmente tem aumentado aqui no Brasil, e são pessoas jovens, doutora? Até a senhora havia citado que muitos jovens, por sinal, antes dos 20 anos, 19, 18 anos, muitos jovens infectados com o vírus, Qual que é a diferença, doutora, entre o HIV e a AIDS? Bom, primeiro, só terminando essa questão dos jovens, tem casos de meninos que começam a vida sexual com 15, com 17 já estão com AIDS. Isso não é tão raro. Eu e todos os meus colegas já vimos casos assim e isso nos deixa muito tristes, A diferença entre HIV e AIDS, primeiro é uma questão semântica e como há um divisor de águas aí, seria AIDS quando a pessoa já tem doenças definidoras de AIDS, doenças oportunistas ou tumores que definem AIDS. E HIV quando ela é portadora do vírus, mas ainda não tem doenças definidoras de AIDS. Por que eu falo que é semântica? Porque uma pessoa que tem o vírus e ainda não tratou, ela está fazendo processos inflamatórios. Ela está gerando processos inflamatórios. E isso já é o caminho para a AIDS. Perfeito. Doutora, como a senhora comentou, hoje em dia é possível se viver com a doença, mas fazendo o tratamento correto. Será que é por isso que, por exemplo, os jovens não estão muito preocupados? A população, de jovens aí infectadas pela doença tem aumentado também por causa disso? Porque há anos atrás se morria por causa da AIDS e hoje em dia não se morre mais devido ao avanço, da tecnologia e dos tratamentos. Olha, ainda se morre, sabe? Porque tem muita gente que demora para fazer o diagnóstico. Tem uma coisa que se chama status sorológico de um país, de uma região, que diz o que é status sorológico. Quantas pessoas já fizeram teste na vida ou quantas pessoas já fizeram teste depois das últimas relações sexuais desprotegidas que elas tiveram. E esse número é muito baixo no Brasil. Então, quando a gente fala nesses 800 e tantos mil, são os casos que a gente sabe. Isso é um pedaço do iceberg. Muita gente deve ter o vírus e não fez diagnóstico ainda. Então, é importante o diagnóstico precoce para que não evolua mais a doença e também para prevenção, porque quem tem a carga viral transmite. Quem tem carga viral indetectável
não transmite. Perfeito. Doutora, agora a gente vai para um mitos e verdades, para a gente esclarecer talvez até algumas dúvidas, né? Algumas informações mal encontradas que muita gente tem. E aí eu vou fazer uma pergunta e a senhora me responde se é mito ou verdade, ok? Certo. Então vamos lá. No Brasil é possível fazer prevenção medicamentosa para evitar a contaminação do HIV? Mito ou verdade? Verdade. No Brasil e no mundo existem 2 tipos de profilaxia, que é prevenção. A pré-exposição e a pós-exposição. Então, a pré-exposição seriam pessoas que não têm o vírus, que podem tomar um medicamento e não adquirir o vírus HIV nas relações desprotegidas. Isso é muito bacana, mas tem que estar dentro de um contexto de outros, de prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Não é o caso porque não é AIDS, mas nós tivemos um crescimento de 2.000% nos casos de sífilis, uma doença que chegou com Pedro Álvares Cabral e que hoje ainda afeta muita gente, é transmissível da mãe para o bebê e levando a casos graves e é sexualmente transmissível e muito mais fácil de ser transmissível através do HIV. Mas o HIV tem todo aquele estigma, toda aquela coisa em volta, como se fosse a única doença que se passasse através do sexo. Então, existe essa profilaxia pré, e também o HIV não tem tratamento, mas não tem cura. E existe a profilaxia pós-exposição, que pode ser pós um acidente com material biológico, uma enfermeira, alguém que tenha tido contato com um paciente, com sangue de um paciente portador, dentista, tal, ou exposição sexual, consentida ou não consentida. Então, a pessoa pode querer fazer sexo desprotegido e até 72 horas, de preferência nas primeiras 12 horas após o sexo, ela tem que procurar um serviço especializado para iniciar, para fazer exames e para iniciar a profilaxia pós-exposição, que é feita com um coquetel por 28 dias. E esse tratamento pós-infecção, ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde? Sim, ele não é tratamento, é profilaxia, chama PEP, profilaxia pós-exposição. É oferecido pelo Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro. Perfeito. Doutora, mais um mito ou verdade? Se o exame der negativo, eu fizer o teste, para testando aí para HIV ou AIDS, se der negativo, eu já posso respirar aliviada? Mito ou verdade? Depende de quando foi a última relação sexual com exposição, né, desprotegida, digamos assim. Se foi ontem, esse teste que você fez hoje não tem valor. Tem pouco valor, porque demora, às vezes, um pouquinho para que o anticorpo, que é o que é detectado no teste, apareça no exame. Perfeito. Então, você pode ficar tranquila do que você fez 6 meses antes. Outra coisa, tem que ver que tipo de teste que fez, aonde fez. Eu recomendo os testes feitos pelo SUS, inclusive o teste rápido, que apesar de ficar pronto em 20 minutos e algumas pessoas não confiarem nele, ele é um teste muito bom, muito sensível e bastante específico. A senhora já me respondeu uma pergunta que eu já ia emendar aqui. Esse diagnóstico para HIV AIDS, ele é feito somente por exame de sangue? Não, existem outros testes. Tem o teste da saliva também, que também é um teste bastante confiável, que também já está no SUS, já existe no SUS. Perfeito. Que é a detecção através da saliva. Doutora Lucy, mulheres soropositivas podem engravidar sem que o vírus HIV seja transmitido para o bebê? Sim, eu tenho um histórico de centenas de gestantes que já passaram comigo e nunca tive um caso de transmissão, graças a Deus. Basta que ela tome a terapia antirretroviral corretamente durante a gestação, que durante o trabalho de parto ela receba o AZT endovenoso e que o bebê receba a terapia antirretroviral até a 6ª semana. Ela não amamente e a chance aí fica praticamente zero do bebê ter o HIV.
Muito bem, a gente conversa com a doutora Lucy Cavalcante Ramos Vasconcelos, que é médica especialista em infectologia e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutora, agora eu queria uma opinião particular sua a respeito também do aumento. A gente ouve falar que existe um aumento no número de idosos contraindo o vírus do HIV. O que a senhora poderia falar a respeito disso? Então, existem idosos com HIV, aqueles que pegaram na terceira idade, e tem aqueles que, por ter tratamento, estão entrando na terceira idade com AIDS, entendeu? Dos que estão contraindo na terceira idade o vírus, a explicação melhor possível, né? É assim, aumento da longevidade da população, Sim. Aumento da idade onde as pessoas ainda praticam sexo, né? Hoje, antigamente, uma pessoa de 60 anos era considerada velha. Hoje, uma pessoa de 60 anos pode estar muito saudável e plenamente ativa. O que pode acontecer muitas vezes é o uso de medicamentos para disfunção sexual, que eu não vou falar em nome comercial, mas todo mundo sabe desses medicamentos, e que muitas vezes o idoso, quando toma esse medicamento, ele, com medo de não conseguir ter uma ereção, ele não usa a camisinha para não atrapalhar o ato sexual. Aí acaba se expondo mais, ou mesmo assim a parceira que estiver transando com ele ou o parceiro se expõe mais, se for o caso dele ser o portador. Ok, muito bem. Doutora Lucia, a gente segue aqui com o nosso bate-papo falando sobre a importância, então, desse Dia Internacional de Luta contra a AIDS. É uma luta constante e também de conscientização da população. A senhora acredita que futuramente a gente consiga erradicar esse vírus? Olha, eu acho que vai demorar um pouquinho para erradicar. Os estudos mostram que é possível um dia chegar à cura, mas ainda está um pouquinho longe, porque ele é um vírus que se esconde dentro de célula. Então, a cura não seria uma coisa tão simples assim quanto as pessoas imaginam. Vacina, mais difícil ainda, por ser um vírus que fica dentro da célula. Parece incrível, mas parece a cura mais próxima do que a vacina. Então, sexo ninguém vai parar de fazer. Eu meio que truco a erradicação de qualquer doença sexualmente transmissível, principalmente até pelo que eu falei para você em relação à sífilis. Dentro de um contexto de prevenção combinada, que a gente chama e está praticando hoje no SUS no Brasil, que inclui diagnóstico precoce, profilaxia pré-exposição, profilaxia pós-exposição, tratamento para todos, que no Brasil todo mundo tem acesso a tratamento, qualquer portador, independente do resultado de carga viral e CD4, e principalmente o uso do preservativo, também todo esse contexto de prevenção combinada pode ajudar a diminuir o número de casos novos, mas os que já existem continuarão tendo que receber tratamento até que futuramente exista uma outra solução. Tá aí o recado da doutora Lucy. Então, portanto, o caminho é esse, né, doutora? É prevenção para a população, é ter essa consciência, né, de não se expor ao risco de contrair o vírus. Isso, ter a consciência, se informar, não ir por axologia. Axologia não é uma ciência. Hoje, quem tem acesso, eu até brinco muito, que se você tem acesso na internet para a rede social, você tem também para pesquisar e procurar quem seriam as pessoas ou os locais corretos para você adquirir informação. Então, é muito importante isso. Outras ideias que se tem, levando em conta a modernidade também, dentro dos próprios aplicativos de relacionamento, recados como pop-ups, lembrando da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, hoje chama infecções sexualmente transmissíveis. Que o HIV também está incluído. Doutora Lucia, agradeço muito pela sua participação, pelo bate-papo conosco hoje, todas as informações prestadas, muito importante mesmo. A gente agradece, eu peço que a senhora deixe algum contato para quem quiser saber mais a respeito desse assunto, né, e saber onde buscar a informação correta. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar alertando a população. Esse assunto é um assunto super importante, acaba sendo mais falado nessa época do Dia Mundial, mas doenças sexualmente
transmissível tem o ano inteiro, né? Para maiores informações, eu coloco à disposição o site da Sociedade Paulista de Infectologia, que é muito fácil de ser localizado pelo Google, e o meu e-mail também, que é lucy.crv@gmail.com. Foi um prazer conversar com você, querida. A gente que agradece, doutora. Muito obrigada e até a próxima.